Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. E dessa vez, Denji será machucado novamente, Asa vai terminar o relacionamento, Chainsaw Man 194 no canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, chame o like para dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre, e vamos lá. Denji será machucado novamente, Asa vai terminar o relacionamento, Chainsaw Man 194. Cara, esse título... Assim, no vídeo passado eu falei que, cara, tá parecendo muito o contexto da máquina, né? Porém, eu acreditei que, pô, pode ser diferente, né, mano? É a Asa, tem a Asa ali, os sentimentos da Asa, né? Então, talvez de alguma forma, tudo aquilo que estava sendo dito, aquela promessa, tipo lá, a máquina, né, mata o demônio pistola pra mim, e depois ela trai o Denji, né, velho, faz o que ela faz. E aqui ela pede pro Denji matar o demônio da morte, né? Então, assim, acho que o contexto é meio parecido, tá ligado? Mas, cara, eu acreditei que poderia ser diferente. Será que não vai ser diferente, cara? O Denji vai tomar no cu de novo, mano. Será que a Yoro vai trair o Denji de alguma forma, velho? Pô, mano, aí é foda. Enfim, se for isso mesmo, cara. ah, Enfim. Bom, não sei. Vamos ver antes de pra depois a gente formular a opinião. Às vezes não é nem isso que eu tô pensando, né? Vamos lá, play. Denji troca o desejo e o prazer pelo carinho e demonstra em um gesto simples que gosta de Mitaka-asa. Porém, por conta de todos os seus relacionamentos anteriores, ele já imagina que será machucado novamente, apenas aguardando o fatídico dia onde isso acontecerá. É então que Mitaka-asa aponta a arma em sua direção e com aquele olhar acostumado a sofrer, Denji apenas parece que vai aceitar o seu destino. Será? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chainsaw Man, capítulo 194, onde Fujimoto promete nos surpreender com essa conversa entre Asa e Denji. Você está pronto? Vamos ver. Quem sabe, né? Às vezes sim, às vezes não. E aí, galera do canal do Mano Joe, E aí? como vocês estão? Eu espero que Tranquilo? todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para mais um capítulo de Chainsaw Man, onde o Fujimoto promete nos surpreender através dessa conversa entre Mitaka-asa e Denji. E para além disso, nós ainda temos os objetivos de vida da Kiga-chan, que olha, foi algo que me surpreendeu e finalmente ela mostrou um pouquinho mais de carisma, já que até então ela estava mais ausente na história do que outra coisa, não é? E bom, eu tenho algo bem Pois é. importante para comentar junto com vocês acerca desse capítulo e a relação de Mitaka Asa e Denji, onde talvez algumas barreiras sejam quebradas. E para você entender tudo isso, sempre fique no vídeo até o final. Quer dizer, Já qual é o agradeço a vídeo que o todos que Mano vão Joe não deixar aquele toca nesse famoso assunto, né, like Mano aí Joe? embaixo e Todo também já vídeo é a vou mesma agradecer a coisa. todo mundo que vai se inscrever, compartilhar e Mitaka, comentar Denji. esse vídeo, beleza? Não esquece Já de não é deixar o seu novidade. comentário aí embaixo, estou muito curioso para saber o que vocês acharam desse capítulo. E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para ele. Nosso Bora. capítulo se inicia com o relógio batendo quase 6 horas da manhã e um novo dia nasce. É então que Denji se levanta da cama, onde ele nem conseguiu dormir, afinal o seu desejo, o seu tesão ali estava tão grande, afinal ele dormiu na mesma cama da Ioro e com isso ele não conseguiu dormir de fato. Por isso ele já vai se levantando, só que aí então ele olha para Ioro novamente, vê a beleza daquela mulher, vê aquele corpo e começa a admirar ali os seus peitos. E ao admirar os seus peitos, ele fica com aquela curiosidade ou então com aquele desejo, tesão para poder tocar naqueles peitos, já que a Yoro parece estar vulnerável naquele momento. É então que ele vai aproximando ali com a sua mão quando, na verdade, ele vai lá e coloca a coberta em cima da Yoro em um gesto simples, doce e bonito, demonstrando que ele É gosta isso. de Mitaka-asa. Essa garota maluca que se interessou por ele de alguma maneira, sim,
ele também está se interessando por ela e ele sente algo diferente. Isso para mim já demonstra um amadurecimento do Denji. É claro que ele nunca ficou tocando as mulheres assim à torta e à direita, né? A gente sabe que no Sim. Chainsaw Man isso nunca aconteceu de uma forma sem que a mulher realmente deixasse que ele fizesse alguma coisa. Só que ali era um momento vulnerável e ele, por ter todo aquele tesão, todo aquele prazer, ele poderia ter aproveitado o Ele se momento. Mas eu segurou acho e que foi, o né, que decente. mais me pegou aqui foi o gesto dele colocar a coberta para aquecer a Yoro ao invés de só sair andando. E eu acho que isso não é só Ou aqueceu pra você. Pode ter outra interpretação, né? Pra ele não ter que ficar olhando, né, velho? Às vezes maturidade, pode ser mas isso. também carinho. Ele troca ali o desejo, o tesão que ele estava sentindo, simplesmente por carinho de fato. Mesmo que ele sempre ande com aquela cara meio desanimada, afinal, ele não sabe o que vai acontecer com ele e ele já imagina que vai ser machucado. Por isso, ao se levantar e ver ali na televisão que tem mais de 900 pessoas mortas e 3.800 desaparecidas, ele parece ficar em um primeiro momento chocado, só que aí ele pensa, pô, eu tô aqui vivendo a vida e tal, e tem uma garota maluca que tá gostando de mim. Nisso, ele começa a ter uma conversa com o Pochita, dizendo que tem uma garota maluca que gosta dele, mas que ele já imagina que vai ser machucado novamente. Nós vemos ali o conformismo dele com aquela Exato. situação. Afinal, ele nunca conseguiu fazer nada para mudar isso. E nenhuma Toda outra garota que se pessoa aproxima dele quer tentou se aproveitar dele mudar de certa isso forma, né, velho? anteriormente. Ou seja, mesmo Daí que Arezin, você já tá Makima, habituado. Mifune e todas as outras garotas sempre usaram o Denji e o Exato. descartaram, porque não precisavam mais dele, nem sequer gostavam dele de fato. E sim, é claro que eu incluo a Reze nesse caso, porque ela não demonstrou frente a frente que gostava do Denji, apenas ali nas suas costas, nunca foi direta com ele de fato. E nessa relação com a Mitaka Asa, parece que o Denji vai ter coisas novas, experiências novas para viver que até então ele não tinha vivido. E mesmo imaginando que ele deve ser machucado em algum momento, sendo que a pessoa vai o transformar em arma ou então a pessoa vai acabar usando ele e depois o descartando, eu imagino que o ponto de virada de tudo é Mitaka Asa, que vai fazer ele enxergar de uma outra forma e que finalmente vai tentar salvar aquele garoto. Mas de todo jeito, continuando aqui no capítulo, nós percebemos que o Denji ele não só acha que vai ser machucado por ter ali experiências traumáticas anteriores, mas principalmente percebam todo gesto de carinho, que foi carinho de verdade, ele não espera. Por isso aquela garota é a que ele conheceu e é a mais maluca de todas, porque tem coisas que ele realmente não espera dela e que ela faz diferente de todas as outras. E eu acho que essa mudança por conta de Mitaka Asa é o que pode fazer o Denji finalmente viver talvez um romance de verdade, Exato. viver algo que ele realmente sempre quis, que é ter o afeto do Experienciar outro. o Embora ele verdadeiro amor, imagine né? que é apenas sexo e pronto, acabou, mas no final das contas a gente sabe, o Denji ele Ele pode no futuro descobrir que, cara, o prazer no sexo talvez seja inferior, né? O prazer carnal é bem inferior do que o gesto de amor verdadeiro. O amor é a questão do carinho, né, velho? Ter alguém com quem contar, ter alguém que vai estar sempre contigo, né? É muito mais valoroso do que apenas a relação carnal, né? quer o afeto de uma outra pessoa. Nisso, a Yoro acaba acordando, o Denji vai lá, faz umas guiosas e tudo, oferece a ela, e aí nós trocamos de cena pro Yoshida junto da Mifune conversando com a Kiga e passando ao que parece planos e o que eles precisam da Kiga-chan para que eles evitem ali com que o demônio da morte cause o caos naquele mundo. E é então que eles nos dizem ainda que falta apenas um mês para o demônio da morte descer. E aí é um negócio interessante porque o Balen tinha falado de 6 meses até ele descer. Então, ou a gente teve realmente um time skip ali, que eu imagino que não tenha acontecido, e tudo passou muito rápido pra gente, parece que não passou tanto tempo assim durante essa sequência entre Demônio da Velhice e ir pra prisão, resgatar o Denji que tava todo cortadinho e tal. Então, Eu preciso voltar de novo pra ver a sequência dos fatos, né? O Balen, ele apareceu. Eu não lembro qual capítulo foi que ele falou isso, velho, tá ligado? Mas dependendo, é uma incoerência. Gera uma incoerência aqui. Não passou tanto tempo. Pelo menos
a obra não me transparece ter passado tanto tempo assim. Pra prisão, resgatar o Denji que estava todo cortadinho e tal. Então, acredito eu que tudo que rolou durante esse tempo que estava passando foram cerca ali de 5 meses, né? Para faltar apenas um mês agora pro Demônio da Morte descer. E é então que, ao entregar os papéis e dizer, ó, se você tiver alguma coisa aí que você vai ter que recusar, pode avisar pra gente, a gente tá com falta de pessoal na segurança pública e tudo. Então, ali já nos demonstra que sim, eles tinham um certo contato e certas informações, por isso que a Kiga sabia exatamente onde estava o Denji, como recuperar ele, esse tipo de coisa. Então, a segurança pública, ao mesmo tempo que ela trabalha de um jeito, ela trabalha de outro ao mesmo tempo, se unindo ao inimigo, digamos assim. Não sei, gente, não sei o que eles querem de verdade, o que importa é que quando a pessoa tem um objetivo em comum, eles se unem e pronto, acabou. Mas a Kiga recusa ali os planos deles, a Mifune fica ali olhando assim, tipo, pro Yoshida falando, opa, já espero uma sacada genial aqui do meu senpai. Só que ela acaba ficando revoltada porque a Kiga diz que não vai participar desses planos porque nesse mesmo dia que a morte descerá, vai ter um festival escolar que ela vai participar ali do comitê e tudo, e aí a Mifune fica revoltada e fala, não, mas peraí, não, como assim? Você não vai ajudar a gente? Pô, se o demônio da morte vier, vai destruir tudo, cara. O Yoshida tenta negociar dizendo que eles podem colocar alguém pro lugar dela no comitê, só que ela diz que não quer, não precisa, ela quer participar desse festival. E aí eles ficam sem entender, a Mifune fica revoltada porque mesmo as amigas da Kiga e tudo vão acabar morrendo se o demônio da morte descer e causar o caos, só que ainda assim a Kiga se recusa, dizendo que esse festival é Caralho, velho. muito Parece divertido de Saitama, velho. Tem que acompanhar. fazer E aí compra. então nós entramos no propósito de vida da Kiga e isso bate muito com demônios realmente, porque eles não ligam para as coisas que vão acontecer, para as destruições e tudo. O que importa principalmente o seu propósito de vida, ou seja, o seu querer máximo. O querer máximo da Yoro é se divertir, causar o caos, destruir todo mundo, ser a mais forte de todas, enquanto da Kiga é saborear as mais diversas coisas do mundo, sejam comidas, experiências e até as pessoas, fugindo um pouco daquele negócio apenas da fome para saborear as coisas, saborear as experiências que ela pode ter nessa vida. E até por isso ela se juntou ao Denji, a Yoro e a Asa, porque era muito divertido de ver a cara de aflição deles e tudo, era muito divertido ficar perto deles, enquanto ao lado do Yoshida e da Mifune era muito chato. E esse Chatice da propósito porra, de né, velho? vida é muito legal porque é aquele egoísmo dos Eu também demônios, é ficaria do claro, lado do Denji, sobre velho. saborear as Não é coisas e não se divertido. importar com o mundo ao redor, se for tudo destruído não importa, o que importa é se divertir com o que ela acha que é divertido, mas principalmente sobre saborear as coisas da própria vida, aproveitar realmente a vida, com o que ela acha divertido de fato e não com as coisas que poderiam ser tipo uma obrigação, entende? Então ali ela traz uma visão muito mais do que um demônio e tudo, até para o próprio ser humano de curtir a vida. E ao invés de ficar seguindo ali manadas e Eu tô tentando correlacionar tudo esse pensamento dela, né, velho? Com o fato de ela ser o demônio da morte, mas eu não consigo tentar entender alguma coisa, sabe? tudo, seguir o Não seu tô próprio vendo uma rumo e relação. fazer o que ele realmente deseja, o que ele realmente gosta e saborear suas diversas experiências. E é nisso que as amigas dela acabam aparecendo, as amigas do comitê, e falam assim que vão fazer o planejamento do festival lá no karaokê, e aí simplesmente pega a Kiga e sai correndo com ela, segurando ela assim, tipo, cara, sério, muito engraçado. E a Mifune fica revoltada e fala, Yoshida, você não vai impedir, você não vai parar elas? E o Yoshida fala, dá uma risadinha ali e fala, ah, divertido, então não é divertido? Acho que o Yoshida, ele sentiu ali na pele aquela coisa de, putz grila, quando a gente está lidando com demônios, não são pessoas racionais, são pessoas passionais, né? Os demônios são dessa forma. E por isso que a gente não é divertido, porque a gente é chato pra caramba, a gente quer seguir regras, nós queremos seguir isso tudo e nunca temos o nosso destino de fato ditado por nós mesmos, e sim pelas outras pessoas que colocam ali as coisas tipo, ó, salvem o mundo, sejam os heróis, protejam as coisas, tudo como obrigação e nunca como algo como eu quero realmente fazer isso. Será que o Yoshida percebeu isso ou ele É. tem uma outra visão diferente? Bom,
de todo jeito, nós trocamos de cena novamente para o Denji e a Ioro, e é então que eles estão se divertindo ali, destruindo prédios que já estavam totalmente acabados, e aí o Denji fala, ó, atira ali, opa, atira ali agora. E aí a Ioro vai atirando para tudo quanto é canto, até porque ela se diverte com isso, ainda mais vendo que alguém gosta das destruições que ela causa, então isso traz uma certa diversão, é tipo uma Sim. pessoa falar para você, nossa, que legal isso daqui que você fez, e aí você fala, caramba, vou fazer mais disso. É quando você conta uma piada e a pessoa dá muita risada e você fala, meu, quero fazer essa pessoa rir mais ainda com mais uma piada. Exato, velho. É normal, né? Você se Só sente que muito é foda, aí velho. então que do nada ela para e aí quem assume o corpo é a Mitaka. E é então que ela aponta ali o dedo pro Denji, ou seja, a sua arma, faz um olhar como se estivesse triste e aí o Denji, sem reação nenhuma de espanto nem nada, ele diz assim, tá vendo, Potita? Eu não te falei que isso ia acontecer? E ali encerra o capítulo. E bom, gente, essa Ah, parte não é o que eu imaginava, né, velho? Vamos aguardar pra ver. Pode ser alguma insegurança da asa dela não querer assumir que gosta dele e ela achar sei lá, mano, ela não, sabe? Não querer levar isso à frente e a única maneira disso acontecer é eliminando o Denji de certa forma, né? Rapaziada, só um minutinho, rapidinho. Vamos lá, né? Aqui em casa não achei que estavam me chamando. isso ia acontecer, e ali encerra o capítulo. E bom, gente, essa Ah, parte lembrei o que que eu tava falando. Talvez seja por essa. Eu não lembro o que eu tava falando direito, mas seja por essa insegurança, né, velho? Ela sei lá, não tava conseguindo pensar direito sobre como levar isso à frente, né? E o jeito é eliminando o Denji, né? Eu esqueci o que eu tava falando. Eu tinha um raciocínio tão foda na minha cabeça, agora eu esqueci. final me pegou pra caramba, principalmente no ponto D. O Denji está acostumado a sofrer, ele Exato. já esperava que isso fosse acontecer Sim. em um momento ou em outro, mas a Asa pode estar querendo se afastar do Denji, para que assim o Denji não se transforme em arma e ele possa continuar vivendo. É, o Mano Joe sempre trazendo um pensamento mais positivo, né? E pode ser isso também, né? Só Tentando que salvar o Denji de alguma separado forma. da asa. O ponto é, o Denji pode ser machucado de duas maneiras agora, ou sendo transformado em arma, ou principalmente tendo Perdendo a o asa. afastamento de Mitakasa, Exato. que era uma pessoa que ele gostava de ter a companhia. Das duas maneiras, ele pode acabar magoado. Porém, o que eu mais imagino para esse momento é que ela tá apontando o dedo pro Denji para tentar o afastar, e aí ela vai falar sobre os seus sentimentos, ela vai falar que ele não deveria estar topando ali apenas para transar com ela, ter que derrotar o demônio da morte, que é praticamente impossível, se eles não conseguiram nem derrotar o demônio da velhice, que dirá o demônio da morte, e nisso ele vai acabar morrendo, vai acabar perdendo a vida. E o ponto de tudo é que ela queria salvar o Denji, então ela quer afastar provavelmente o Denji, eles vão ter uma conversa sobre seus sentimentos, e isso seria muito legal para ver a quebra de expectativa do próprio Denji vendo que Asa realmente se importa com ele e por isso pede para que ele se afaste. E aí então ele vai ter uma sensação diferente do que ele teve com as outras garotas, mesmo que ele se machuque por conta da distância. Tipo o negócio de super-herói lá do Homem-Aranha, por exemplo, né? É O isso aí. Homem-Aranha fala, ó, Mary Jane, não posso ficar com você porque eu sou o Homem-Aranha, então aí vão correr atrás de você e se matarem você eu vou ficar muito triste e tal, então... Gente, é meio que mais ou menos essa coisa. Só que através disso e dessa conversa, eles podem até chegar em alguma outra resolução juntos, para se manterem sempre juntos, mesmo que o demônio da morte esteja cada vez mais próximo de descer. E às vezes eles podem saborear os momentos da vida, assim como a Kiga fala nesse capítulo, e aproveitar esse momento que eles estão juntos e até mesmo desabafar sobre os seus próprios sentimentos, tanto a Asa quanto o Denji, dessa vez jogando a real um para o outro, e a Asa finalmente ter coragem de falar aquilo que ela pensa para a pessoa, não só que ela gosta, mas o que ela está sentindo dentro do seu peito. Isso é muito importante para a gente ter o amadurecimento dela, para ela crescer, para ela não ficar sempre ali muito reclusa e nunca falar o que ela sente, sendo que a Ioro é quem acaba falando de fato as coisas, que agora ela mesma tome coragem por si só. Então eu, particularmente falando, eu gostaria muito que o Fujimoto trabalhasse agora uma quebra de expectativa no Denji sobre esse negócio de ser machucado, sobre dar esperança para ele que tem Eu também quero que seja assim, tá ligado? Que agora de fato não seja o que o Denji tá imaginando e que seja algo real, tá alguém que ligado? realmente se importa com ele, que ele Sim. possa sentir isso, que ele E que possa mesmo que ela se afaste,
Que ela deixa transparecer que, cara, ela tá fazendo isso pra proteger o Denji, tá ligado? E não que ela de fato não quer, tá ligado? Assim, pô, não aceito, sabe? Eu quero que seja algo como um protecionismo ao Denji, tá ligado? Dessa vez não sair machucado, que ele possa ter a esperança que essa pessoa é diferente das outras, que pode ter demorado, ele pode ter o trauma que for, mas essa pessoa tá junto dele, ela também tem os traumas dela e que os dois eles podem caminhar juntos. Nós podemos ter ali mais ou menos esse tipo de relacionamento. Basta que eles finalmente conversem de fato. Quero saber se a Asa vai conseguir se afastar do Denji, se é esse o objetivo dela, porque matar o Denji ela não quer. Provavelmente ela É, tá isso aí eu acho querendo que não vai acontecer, afastar não. ele, Acho que não vai dar só que tiro, aí que é nada, o não. ponto, né? Cara, a Yoro não vai deixar ela se afastar, então não faz muito sentido, porque a Yoro vai querer o Chainsaw Man próximo pra quando ele matar o Demônio da Morte, ou então quando ela transformar ele em arma e tudo, então não adianta ela tentar afastar. A Yoro vai acabar assumindo o corpo e vai pegar o Denji novamente ali, chamar ele novamente e tal, e ele vai voltar. Por isso que eu imagino que o mais importante agora é eles terem essa conversa, se abrirem ali em seus sentimentos. O Denji falar o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, enquanto a Mitaka fala a mesma coisa, e eles ali vão discutindo sobre o relacionamento deles, a experiência que eles estão tendo e principalmente tentando às vezes saborear um pouquinho da vida, curtir um pouquinho da vida, assim como a Kiga abordou aqui nesse capítulo que eu achei muito legal. Kiga finalmente fez algo que me atraiu um pouquinho mais pra ela, porque antes eu tava achando ela um porre, porque ela não tem quase que carisma nenhum, com aquela cara desanimada e cabeça torta, assim, né? Então, gente, esse foi o capítulo de Chainsaw Man. Gostaria de saber o comentário de vocês, o que É, vocês acham? agora, né? Concordo com o Mano Joe também. Vamos trabalhar um pouco mais a Kiga, né, velho? Vamos falar da Kiga, porque, pô, a Kiga tá de escanteio, pô. A gente precisa saber um pouco mais dela. A Yoro, a gente tá vendo os ideais dela, o comportamento dela, a gente tá se aperfeiçoando na personagem. E a Kiga tem que ser trabalhada também, cara. Tá ligado? Enfim. Ah, Acham que a Asa vai dizer pro Denji, o que eles vão discutir, e a Kiga, agora sabendo sobre o seu propósito de vida, o que vocês pensaram acerca dela? Vou aguardar o seu comentário aí embaixo, e agora o Joe tá vazando. Até um próximo capítulo. Fui, valeu! sinceramente, eu não sei o que pensar, Mano Joe. Fico te devendo. Preciso pensar pra refletir. Enfim, muito bom, muito bom. Parabéns, Mano Joe, aí pelo vídeo. Excelente análise, excelente capítulo aí do Chainsaw Man. Curti, bom capítulo. Sinceramente, eu adorei. E vamos esperar, né? Eu aguardo, mas... Assim, aquilo que eu já falei da questão do Denji da Asa ali, né, velho? Seja que seja mais a Asa tentando proteger o Denji, que seja algo real e que não vai ser machucado novamente. E que agora a gente chegue no arco de trabalhar a Kiga, né? Pelo amor de Deus, né? A gente já viu a máquina sendo trabalhada na primeira parte. Até mesmo um pouquinho, né, velho? Dessa nova fase dela aí da Nayuta. Agora, pô, a Yoro. E a gente sabe muito pouco da Kiga. Tem que trabalhar um pouco mais a Kiga agora. Enfim, rapaziada. Muito bom. Curti o capítulo. Enfim, se vocês curtiram, comentem aí também o que vocês acharam. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra Bruco da caraca, tô gaguejando pra caralho. Ele traz aí pra gente, né? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto. Eu fui. O homem é um cavalo forte de coração tão